Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Viralizou um vídeo do padre Júlio Lancelotti em que está numa manifestação apoiando o Hamas contra Israel diante desse conflito que está acontecendo. E muitos católicos me enviaram esse vídeo, muitos católicos reclamando com razão da postura deste sacerdote. Aliás, não dá para entender como que não acontece nada, mesmo diante de temas em que este sacerdote ele vai ao contrário do que a moral católica afirma, ele vai ao contrário do que o ensinamento católico afirma e nunca acontece nada. Sempre se envolvendo com polêmicas, sempre se envolvendo com confusões e nunca acontece nada. Aparentemente não se tem nenhuma exortação diante da situação com ele, ninguém chama a atenção, as autoridades eclesiais não chamam a atenção, mesmo diante de graves desvios de conduta que não são pertinentes ao que a igreja ensina, sempre ele está se envolvendo nessas situações e nunca há uma correção formal da igreja diante dessas situações. Bom, eu quero colocar o vídeo aqui. Tanta covardia, porque Israel, além de ser um Estado covarde, que diz que é direito de defesa não é matar. Enfim, diante dessa situação que está ocorrendo, desse conflito, a posição da igreja não é essa. A posição da igreja não é apoiar nenhum dos dois lados, tá? Esta não é a posição da igreja. Eu vou mostrar para vocês, diante dessa situação, qual é a posição. Diante desse conflito, o 5º mandamento proíbe a destruição da vida humana, por causa dos males e injustiças que todo esse conflito acarreta. A igreja insta cada um a orar e agir para a bondade divina, nos livre da antiga escravidão Então, meus irmãos, o catecismo é muito claro. Há sim, em situações que o catecismo aprova, desde que seja em legítima defesa. Depois o catecismo, esse que eu li é o 2307, 2308 e o 2309, eles vão amparar ainda a situação quando é em legítima defesa. Mas nesse caso, como se trata de um conflito entre muçulmanos, entre judeus, o que a igreja deve fazer é rezar para que se tenha paz e rezar para que eles se convertam. Para que eles se convertam a Cristo. Esta é a posição da igreja e não a posição em que o padre Júlio Lancelotti se dispõe aí em, ao invés. Pessoal da teologia da libertação, esse pessoal ativista, eles falam tanto em paz, em um mundo melhor, em isso e aquilo, mas sempre, quando há oportunidade, eles se envolvem em polêmicas e sempre tem um lado. Mas como apoiar esse lado que o padre está apoiando, sendo que esse lado tem feito coisas lamentáveis e terríveis? E também o outro lado, que também tem feito muitos inocentes perderem a sua vida. E agora? Ele militou a favor deste grupo aí. Em nenhum momento ele rezou ou falou que estava pedindo a paz. Em nenhum momento ele falou que rezava pela conversão. Porque, aliás, vamos ser bem sinceros, né? Esse pessoal da teologia da libertação, eles não querem converter ninguém mais. Se eles estão lá na Amazônia, não pode pregar o evangelho mais aos nativos, ali os indígenas, não.
deixe os indígenas continuarem com a sua religião, nós não podemos anunciar a Cristo. Porém, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós devemos anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. E nós temos muitos padres adeptos da teologia da libertação que não têm coragem de anunciar o evangelho. Tem muitas vezes coragem de se envolver com assuntos como o padre Júlio se envolveu. E daí tem toda a coragem de falar, são covardes, é isso, é aquilo, aquilo outro e tal. Como se fosse um discurso em cima de um caminhão, em um palanque político. Aí tem toda a coragem, a audácia. Mas quando é para converter ao cristianismo, ao catolicismo, aí ó, boquinha fechada. Ó, sempre questões polêmicas envolvem o padre Júlio. E dessa vez não foi diferente, meus irmãos, não foi diferente. Agora, é assim, esperar o quê da igreja? Da autoridade maior ali da Arquidiocese de São Paulo, cardeal. Esperar o quê? Porque Padre Fábio, que reza a missa tridentina, recebeu uma ligação falando que formalmente iria receber sanções e punições por rezar a missa de sempre em latim, por rezar a missa tridentina. E muitos padres, porque não se trata só do padre Júlio Lancelotti, tá? Padre Júlio Lancelotti é um dos, mas tem vários padres que militam, além de politicamente, que militam em favor de temas que são contrários à moral e à fé católica que está expressa nos documentos da igreja. Então, quando se tem graves erros doutrinários como este, em que se apoia um lado que comete muitas situações totalmente contrárias ao ensinamento da igreja, tá? Totalmente contrárias. Não se tem uma exortação, não se tem algo público, formal, falando, olha, não pode fazer isso, está errado, esse não é o ensinamento que a Igreja Católica sempre ensinou. Não se tem nada. Porém, se o padre celebrar a missa tridentina, aí tem. Aí você vai ser punido, você vai ser excomungado, você é desobediente. Quando acontecem os abusos litúrgicos e um monte de coisa que enfiam dentro da missa, é missa com dança, com rito pagão dentro da missa, oferenda para deuses pagãos. Quando tem isso, não acontece nada. Pode fazer, deve fazer sim. Encultura tudo o negócio. Agora, quando é católico, aí não. Ser católico não pode mais. Então essa é a resposta. A postura do padre Júlio não condiz com a postura do que a igreja ensina a respeito desse tipo de conflito. Ele poderia ter falado que a igreja, no catecismo da Igreja Católica, pede para evitar e pede pela paz. Não falou. Poderia ter falado pela conversão daqueles que não professam a fé, porque o ecumenismo é justamente para isso, viu? Não existe ecumenismo para enculturar e trazer o que não é católico para dentro da igreja. O verdadeiro sentido não é esse. Não é aceitar o mundo e trazer aqui ou aceitar o que as outras religiões pregam para dentro da igreja católica. Nananina, não. Quando você vê o que os papas já disseram e que o que foi ensinado sempre dentro da igreja católica, nós vamos entender que o ecumenismo trata-se de se mostrar a verdade àqueles que não professam a fé, para que se convertam e venham para a verdadeira e única igreja fundada para Jesus Cristo. Qualquer discurso diferente desse deixou de ser católico e passou a ser modernista, deixou de ser católico e passou a ser qualquer outra coisa, mas não é católico. Então essa é a resposta. Esta postura do padre Júlio não é a postura da Igreja Católica. Não deveria um padre ter essa postura, mas infelizmente
ele já está acostumado a ter essa postura com várias questões aí que ele milita e faz ativismo. E eu quero ver o que a igreja vai fazer diante dessas situações. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!